Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Hoje nós vamos falar sobre tipos de sujeito. Temos 5 tipos de sujeito, se bem que o último é uma oração sem sujeito, mas vamos com calma. Para nós começarmos, prepare aí seu material, seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu caderno, seu livro didático, sua apostila. Prepare seu material de trabalho e vamos à nossa aula. Muito bem, como eu disse para vocês, nós temos 5 tipos de sujeito. Acompanha comigo na lista aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, dá para enxergar direitinho, ó. Tipos de sujeito. Nós temos sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial ou sujeito oculto, sujeito indeterminado e este é o quarto, né? E o quinto, a chamada oração sem sujeito. Nós vamos ver hoje os 3 primeiros, simples, composto e desinencial. Nós já vimos na aula anterior que é sujeito, que é predicado. Vamos então direto ao ponto. Você tem aqui atrás de mim, olha aqui os exemplos. Ó. Eu tenho sujeito simples, sujeito composto e sujeito desinencial ou sujeito oculto. Acompanhe comigo a definição de cada um deles, começando aqui com o primeiro, o sujeito simples. Olha aqui a definição. O que é sujeito simples? O sujeito da oração ele vai ser simples se houver um só núcleo. Então, isto é sujeito simples, se tem apenas um núcleo. Aí você pergunta assim, professor, como assim um só núcleo? Acompanhe comigo aqui, lembra dos 3 passos anteriormente? As rosas têm espinhos. Esta é a oração que nós vamos analisar agora. As rosas têm espinhos. O que tem espinhos, as rosas, eu já sei que o sujeito é este, ó, as rosas. Qual é a palavra mais importante que aparece aqui como núcleo do sujeito? É a palavra rosas, que é um substantivo. A palavra rosas é um substantivo, vou colocar aqui a palavra N de núcleo. Substantivo, rosas. Eu tenho aqui no sujeito da oração apenas um núcleo, que é a palavra mais importante. Neste caso é o substantivo. É o ser ou aquilo, né, o termo sobre o qual é feita uma declaração. E o termo, neste caso, é o substantivo rosas. Só tem um núcleo, então é sujeito simples. Ok? Sujeito simples. Agora vamos ver o sujeito composto. Olha aqui comigo a definição. Sujeito composto. Se houver mais de um núcleo, se for mais de um núcleo, aí eu tenho o sujeito composto. A segunda oração que nós temos é a seguinte. O burro e o cavalo andavam ao lado da canoa. Fazendo aquele processo dos 3 passos que nós vimos no vídeo anterior, quem andava ao lado da canoa, o burro e o cavalo. Então aqui, ó, o burro e o cavalo. Quais são os núcleos do sujeito da oração? Eu tenho os 2 substantivos, burro e cavalo. Então eu tenho aqui um núcleo e aqui eu tenho outro núcleo. Então se eu tenho mais de um núcleo, é sujeito composto. Repare bem, não é se o substantivo está no plural, mas se tem mais de um núcleo, é sujeito composto. Uma outra dica que eu consigo identificar o sujeito composto, geralmente apareceu uma vírgula se for mais de 2 núcleos e também aparece uma conjunção que está ligando os núcleos do sujeito. Neste caso, a conjunção né? A conjunção adjetiva e. Então, sujeito composto se houver mais de um núcleo. Ó, 2 núcleos no sujeito da oração. Ok? E o terceiro tipo de sujeito, olha aí comigo, ó. Sujeito desinencial ou sujeito oculto. Pode ser os 2 nomes. Qual é a definição? No caso, o sujeito oculto ou desinencial, como ele diz, por que ele diz oculto? Porque não aparece lá nem o substantivo, ou o numeral, ou o pronome pessoal não aparece escrito. Porém, eu consigo identificá-lo por meio da desinência verbal e o contexto. Se for dentro de um texto, o contexto me ajuda a identificar o sujeito que não aparece lá dentro daquela oração, mas ele pode estar subentendido, ter aparecido em uma outra parte do parágrafo, por exemplo. Então, sujeito desinencial oculto, identificação feita por meio da desinência verbal e pelo contexto. Olha aqui o exemplo. Viajarei amanhã. Viajarei. Observe que
você faz a pergunta ao verbo, os 3 passos, né? Localizou o verbo, faz a pergunta o que ou quem. Quem viajarei amanhã? Se você olhar aqui, ó, o que está visível, não aparece o sujeito. Só que pela terminação do verbo, isto é, pela desinência, você sabe que esse viajarei é a primeira pessoa do singular. Eu viajarei. Só que o eu está oculto, mas pela terminação do verbo, isto é, a desinência, eu consigo identificar o sujeito oculto, que é o eu. Por isso, o sujeito oculto ou desinencial. Sujeito oculto ou desinencial, ok? Se você quiser, você pode fazer essa pequena anotação aí, certo? Depois disso, a gente vai treinar na próxima parte do vídeo. Vamos treinar identificando? Então, você vai fazer uma pausa daqui a pouco, quando você ver os exemplos para nós treinarmos. Então, confere. Agora é com vocês. Você tem aqui 2 orações aqui atrás, na lousa, e você vai descobrir qual é o tipo de sujeito, se é sujeito simples, composto ou desinencial. Como são 2 orações, então 2 dos 3 você vai encontrar aí. Agora, uma dica. Em uma destas orações, o sujeito não aparece no início da oração, como nos exemplos que nós vimos anteriormente. Ele aparece depois do verbo. Então, guarda essa dica, ela vai ser útil. Então, vamos lá. Ok? Como é que saiu a sua resposta à análise, sintática, sujeito, tipo de sujeito? Vamos conferir juntos? Então, olha aqui comigo. Vamos começar com a primeira. Às margens dos rios nasceram muitas cidades. O que eu quero que você atente aqui, ó, é o seguinte, ó. Tá vendo esse acento aqui, ó? Ele também, alguns chamam de acento grave, como aparece em algumas gramáticas, ou melhor, o acento indicativo de crase. Se ele aparecer logo aqui, nessa primeira parte, já nos dá uma luz, uma dica. Significa que ele não é o sujeito da oração, aqui iniciando. Essa é a dica. Guarda por enquanto essa dica. Outras explicações a respeito dele, aí a gente vai ver mais lá para frente. Então, com essa dica você já sabe que o sujeito da oração não está aqui. Fazendo passo a passo, você descobriu o verbo é? Muito bem, nasceram. Melhor dizendo, nasceram. Então, o que ou quem nasceram? Ao fazer a pergunta ao verbo, ficaria sem sentido você perguntar assim: o que ou quem nasceram muitas cidades? Não faz sentido, mas sim, o que ou quem nasceram ou o que ou quem nasceram às margens dos rios? A resposta à pergunta você já deve ter notado, deve ter percebido que é muitas cidades. Então o sujeito da oração aparece após o verbo, ele está na ordem inversa. Então deixa eu marcar aqui, muitas cidades, esse é o sujeito. E qual é o núcleo do sujeito? Núcleo, substantivo, cidades. Então aqui eu tenho um núcleo. Então se há só um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Muito bem. Sujeito simples. Se esta mesma oração fosse colocada na ordem direta, ela ficaria assim, ó. Muitas cidades nasceram às margens dos rios. Ok? Agora vamos para a próxima. Como é que ficou a resposta à segunda oração? A oração é: o Fabiano, sim, a Vitória e os meninos iam à festa. Estes são nomes de personagens de um romance, uma novela, não lembro se é romance ou novela, de um autor brasileiro chamado Graciliano Ramos. Vocês vão estudar melhor sobre ele lá no 3º ano do ensino médio. Sim, a Vitória aparece sem um acento agudo aqui no sinha, não é sinhá, mas é sinha, é do jeito que está no livro. Vamos ver aqui, fazendo aí o passo a passo, qual é o verbo? Você marcou? Iam, muito bem, iam. Então o verbo que ou quem iam à festa, você tem aqui a resposta: Fabiano, sim, a Vitória e os meninos. Então todo isso daqui é o sujeito da oração. Sujeito. E agora quais são os núcleos mesmo? Eu tenho o substantivo Fabiano, eu tenho aqui sim, a Vitória e meninos. Então eu tenho 3 núcleos. 1, 2, 3. Eu já sei que se trata de um sujeito composto. Observe agora aquela dica que eu falei anteriormente. 3 núcleos, ó, primeiro e segundo núcleo separados por uma vírgula, e o terceiro núcleo, né, para o terceiro núcleo aparece uma conjunção aqui, ó, o i, conjunção aditiva, ok? Então, 3 núcleos, sujeito composto, certo? Então, nossa aula fica por aqui, nós vamos ver depois sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Fica com Deus, até mais, tchau!